Olá, gente linda e inteligente aqui deste canal. Tudo bom com vocês? Hoje eu convido vocês para a gente bater um papo sobre a teologia da prosperidade. Vou tirar o cabelo aqui para não atrapalhar o microfone. Certo? Vamos falar sobre a teologia da prosperidade. Pela lógica que muitas igrejas pregam hoje, Paulo de Tarso seria um fracassado. Veja bem. Ele morreu preso, ele viveu perseguido, passou fome e apanhou, naufragou, não tinha uma casa própria, não tinha patrimônio. E se ele aparecesse hoje num culto moderno, alguém provavelmente diria para ele: você precisa trabalhar sua fé, irmão. Paulo, que antes de se converter, ele era chamado de Saulo. Paulo foi o maior evangelista cristão, o apóstolo dos gentios, assim chamado até por ele mesmo, porque ele não fez parte dos 12 discípulos de Cristo, né? O apóstolo dos gentios, ele foi o maior criador de igrejas, ele que mais implantou igrejas, o que mais escreveu cartas para orientar as igrejas, as comunidades por onde ele passava e orientou. Até hoje ele orienta o direcionamento das igrejas, do cristianismo em si, né? Então, ele foi um verdadeiro sucesso com Deus. Mas na teologia da prosperidade, Paulo seria um fracassado. E sabe, isso me preocupa profundamente, porque falar sobre dinheiro não é errado. A gente pode falar sobre dinheiro e a gente está dentro da igreja e pode desejar a prosperidade, até porque somos filhos de um Deus que é dono de todas as coisas. Mas por que essa ideia pode estar atrapalhando dentro do cristianismo? Porque ela distorce o evangelho de uma forma que pouquíssimas pessoas têm coragem de encarar. E é sobre isso, sobre a teologia da prosperidade, que eu quero falar hoje com você, com profundidade, com honestidade e sem atacar pessoas ou igrejas, mas também sem suavizar ou passar pano para qualquer um nesse sentido. Ok? Eu não vou falar de denominações e nem de pessoas. Vamos falar de uma ideia, né? De uma forma de conduzir, às vezes, a fé. Vamos falar aqui, então. A teologia da prosperidade parte de uma premissa que parece até bem bonita. Deus quer te abençoar. E Ele quer. Deus quer que você prospere. Sim, Ele quer. Deus quer o seu bem. Sim, Ele quer, porque na Bíblia está escrito: tenho pensamentos de bem e não de mal para você. Então, Ele quer. Até aí tá tudo certo. O problema é que o que vem depois disso, se você está prosperando financeiramente, é sinal que Deus está com você. Mas se você não está prosperando, se você está passando por dificuldade, eles vão analisar que talvez seja falta de fé. Talvez você não esteja doando o suficiente, ou talvez haja algo errado na sua relação com Deus. E eu vou dizer para você que não necessariamente, porque se Paulo, com todo o sucesso que ele teve diante de Deus, viveu no que a gente chamaria hoje de escassez, a gente não pode dizer que a pessoa que está na escassez está distante de Deus. Não necessariamente, né? Essa é uma lógica que parece espiritual,
mas na prática, ela transforma Deus em um mecanismo de recompensa e a fé numa moeda de troca. E não é isso, né, que a gente quer. Vamos lá. O que essa teologia faz com quem sofre? Deixa eu te contar um caso. Eu vou te contar aqui uma historinha, um caso real, tá? Um pastor muito famoso, que todo mundo conhece, lançou, eu não vou falar nome de ninguém, tá? E o problema não é o pastor, não é a pessoa, não quero falar da pessoa aqui. Um pastor muito famoso, que todo mundo conhece mesmo, lançou uma campanha pedindo que as pessoas enviassem dinheiro como um ato de fé. Um casal aqui da minha cidade participou dessa campanha e enviou o dinheiro, e depois disso eles foram muito abençoados e tiveram a vida transformada. Segundo relatos, eu não os conheço. Um outro pastor conhecido meu me contou isto. Foram muito abençoados. E eu não duvido das bênçãos, mas eu preciso te fazer uma pergunta. O que abençoou esse casal? O que vocês acham que abençoou esse casal? Coloca aí nos comentários para mim. Foi o dinheiro enviado? Foi o ato de comprar o favor de Deus? Ou foi a sinceridade? Ai, meu Deus, pus a mão no microfone. A sinceridade de coração desse casal que, com um genuíno propósito, quis contribuir para uma obra de propagação, de pregação do evangelho, sem calcular um retorno. Acredito nisso, porque eu não tenho dúvida que foi a sinceridade desse casal, não tenho dúvida. O problema não é participar da campanha. O problema é a narrativa que a instituição constrói em cima disso. A narrativa que diz, veja, eles deram e foram abençoados. Então, se você der, você vai ser abençoado também. E aí eu conheço um outro caso, esse é conhecido meu, ele deu a casa que ele tinha para uma igreja aqui na minha cidade, esperando receber uma casa melhor, e ele ficou sem casa. Porque o propósito colocado não era o devido, né? Não é isso que Deus espera de nós. Então vamos lá. Quando a igreja usa casos assim para atrair pessoas prometendo prosperidade financeira, ela não está conduzindo ninguém a Cristo. Ela está vendendo uma versão de Deus que funciona como investimento. Tá fazendo sentido para você? Faz sentido isso para você? E quando você ensina que a prosperidade é sinal de fé, você automaticamente está ensinando que sofrimento é falha espiritual. E não é. A pessoa perde o emprego e, além da dor real de ter perdido o emprego, ainda carrega o sentimento de culpa. Será que eu falhei com Deus? Ela adoece e, além da doença, ela se pergunta: onde foi que eu falhei com a minha fé? Isso não é libertação, gente. Isso é uma camada extra de sofrimento sobre quem já está sofrendo. Então, vamos entender o que a Bíblia realmente diz. Jó era justo e perdeu tudo. Davi era escolhido de Deus e passou anos fugindo de Saul, escondido em cavernas. José era um ungido de Deus e foi vendido pelos irmãos. Ficou anos na prisão por um crime que nem cometeu. A Bíblia não promete ausência de dificuldade. Ela promete presença de Deus no meio da dificuldade. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Paulo escreve em Filipenses: aprendi a contentar-me em qualquer estado em que me encontre. Não é resignação, isso é liberdade interior,
que não depende das circunstâncias da vida, das circunstâncias externas. Agora vamos entender, nós entendemos aqui diante da Bíblia, agora vamos entender como a psicanálise vê essa dinâmica toda. Do ponto de vista psicanalítico, a teologia da prosperidade oferece algo que o psiquismo humano deseja profundamente, que é controlar. Se eu faço a coisa certa, Deus me recompensa. Se eu dou, eu recebo multiplicado de volta. Há uma lógica de causa e efeito que dá a sensação de segurança num mundo imprevisível. Só que não é assim, né? O problema é que essa lógica não é fé, é magia. E é a tentativa de controlar o sagrado através do comportamento. Olha isso, gente. E isso tem um nome na psicologia, é uma formação reativa do desamparo. Olha isso. Pensa bem, não faz sentido para você? A verdadeira fé não controla, ela sustenta mesmo quando não entende. Eu fui prova de tudo isso aqui dentro da minha casa. Sempre tivemos muita fé e muito favor e cuidado de Deus. No entanto, meus irmãos nasceram com uma deficiência e se foram jovens por causa da deficiência. No entanto, nós vimos a mão do Senhor até no momento deles partirem, até no momento da partida da minha mãe e no momento da partida do meu pai há 1 ano atrás. Eu vi a mão de Deus, eu senti, eu vi no decorrer das coisas a mão do Senhor, mesmo em meio às perdas, ao sofrimento. E Deus foi o sustentáculo da nossa vida a partir daí. Então vamos lá. Vamos fazer uma distinção que precisa ser feita. Deus pode abençoar financeiramente? Sim, pode. Prosperidade material pode vir? Claro. Não estou dizendo que a riqueza é pecado, já deixei claro isso aqui. O que eu estou dizendo é que a prosperidade financeira não é prova do favor divino, assim como a pobreza não é prova do abandono divino. Quando a gente confunde essas coisas, a gente não está pregando o evangelho, a gente está pregando uma versão de Deus feita à imagem do mercado. Olha, pensa se não faz sentido para você. Paulo não morreu rico, mas ele morreu inteiro com Deus. E essa é a diferença que a teologia da prosperidade não consegue explicar, porque ela não tem categoria para isso. A questão não é quanto você tem, é quem você é. Essa é a questão para Deus. Quem você é. Quem você é por dentro, independente do que você tem. Então, eu quero dizer para você que no meu curso O Caminho, você vai encontrar um método estruturado e desenvolvido para você encontrar o seu verdadeiro propósito e mudar a sua vida. E o mudar a sua vida é num contexto amplo e não é num contexto só financeiro. É mudar verdadeiramente a sua vida, fortalecer a sua fé, conhecendo melhor tudo o que você precisa conhecer do que Deus criou nesse universo. Veja aí no link da descrição, vai lá conhecer o conteúdo do meu curso. E se esse vídeo fez sentido para você, já curte, comenta e compartilha bastante. E volta, que ainda essa semana nós temos outro vídeo. Até lá!